Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Pode tomar assento. Sou a missionária Vanessa, como fui apresentada. Eu disse a paz do Senhor. Você já pode perceber que eu sou paulista, não sou goiana. Eu estou aqui em Brasília, vai fazer 2 anos. Sou nascida nas águas de batismo, na Presbiteriana Renovada de Bauru, São Paulo. E aprove o Senhor que eu viesse fazer missão aqui, sem família, sem nada. Mas olha quanto crente que pode ser da minha família, né? Mas nós estamos aqui para a glória do nome do Senhor. Eu quero de antemão mandar a saudação do pastor Sebastião Guerra aqui, para a igreja, para o pastor. E agradecer a confiabilidade da irmã Camila. Cadê ela? Não, eu não conhecia ninguém daqui da igreja, só o irmão que cantou lá no cruzeiro. Mas eu sei que nós fazemos parte do mesmo corpo. E eu quero dizer o seguinte, que desde o tempo que o Senhor me chamou para fazer missão, é de um tempo para cá que queima muito forte ao meu coração, que chegou o tempo de Deus levantar um exército de mulheres guerreiras, mulheres que não deixam voltar vazio que vem a nossas mãos, e segundo a nossa força, nós vamos fazer que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Leonardo, que é uma benção aqui, ó, ele está me gravando aqui. Ele é um canal de bênção. E pela misericórdia do Senhor, nós estamos no 4º DVD, porque essa mensagem ela não pode se reter somente a nós. Há um propósito de Deus. Ele me deu essa mensagem na madrugada, e eu fiz um propósito com Deus sim. Que de todas as mensagens que Ele me deu, essa mensagem precisa, necessita a chegar a todos os lugares aonde eu e você não podemos. Diga ao teu irmão assim, meu irmão. Mas diga com força, né? Que é dia de festa, né? Diga assim, meu irmão, os santos está pedindo socorro. Agora diga assim, por que missionária? Porque a igreja entrou em estado de decomposição. Esse é o tema da mensagem que o Senhor nos dera na madrugada, que a igreja entrou em estado de decomposição. Abra as vossas Bíblias em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16. Você tem liberdade para adorar. Ainda que doa, você tem que dar glória para Jesus, amém? Porque aqui quem manda é Ele. Eu só sou um instrumento, que não seja mais eu, mas sim o Espírito Santo de Deus falando conosco, amém? Quem for achando em reverência a palavra, se posicione sobre vossos pés. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estai debaixo da lei. Amém? Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Quando Deus me deu esse tema da mensagem, em estado de decomposição, eu comecei a perguntar ao Espírito Santo, por que em estado de decomposição? E o Senhor me levava à ciência para entender quando um corpo vem a óbito, o que é que acontece com esse corpo. E eu vou te explicar. O nosso corpo, essa matéria, ela é constituída em 80% de água. E nós sabemos que nós, adultos, temos 5 litros de sangue somente pelo corpo. E quando esta matéria vem a óbito, ela fica com 80% de água, ela começa a se secar. E quando essa água se seca, porque também acaba com o oxigênio, porque só vem o oxigênio pela quantidade de água. E quando a falta do oxigênio começa a trazer a existência de bactérias, porque não temos mais a proteção do oxigênio. Quando nós compramos uma carne, um bife, nós colocamos debaixo da geladeira ali, onde só tem a refrigeração, ela fica por um bom tempo ali, não tem oxigenação lá. Ela fica o quê? Com pontos brancos, esverdeados, sim ou não? Sim ou não?
Então o oxigênio, por falta da água, ela vai se findando. E quando ela se finda, ela acaba com a proteção, permitindo que as bactérias cheguem ao corpo humano e fazendo com que essas bactérias se proliferem. E quando elas se proliferam no nosso corpo, ela começa a corroer tudo que é mole. O globo ocular, o cérebro começa a derreter. Ela pode entrar onde há orifícios e ela entra no teu tímpano corroendo e deixando as pessoas o que? Surda. Diga comigo, surda. Com essa bactéria proliferando na nossa pele, no nosso corpo, no nosso organismo, começa-se a pele a formar umas bolhas. E dentro dessas bolhas, cria-se um líquido chamado putrescina, na qual esse líquido, ele é exalado quando essas bolhas se explodem. E quando essa bolha se explode, esse líquido chamado putrescina, ele começa a se exalar um odor fétido. E com isso, começa a atrair para o teu corpo bigatos, aquelas coisas que andam, rastejam as baratas para o teu corpo, para corroer a tua matéria e deixar com que o teu cadáver se torne irreconhecível. Isso é o que a ciência nos ensina. Agora a missionária vai trazer isso para o plano espiritual. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que quando nós lemos a palavra que o apóstolo Paulo deixou para que nós venhamos fortificar o nosso espírito. Porque a nossa carne, ela está aqui. Nós não nascemos somente para ficar aqui num plano espiritual, somente usando essa carne só para você se locomover, não. Nós precisamos andar em espírito e em verdade, para que nós venhamos entender o que Deus quer dizer na palavra. É que nós temos que matar todos os dias a nosso eu, a nossa carne. Eu vejo que na palavra do Senhor diz que um dos lutadores que estão conosco quer ser o primeiro. E qual é que a igreja tem deixado ser o vencedor? A carne ou o espírito? Nós precisamos entender que quando nós falamos de água, nós dizemos que a gente vem para dentro da igreja beber uma água que sacia a sede, sim ou não? Sim ou não? A água, ela vem da onde? Do trono da graça, sim ou não? A palavra de Deus diz assim em Hebreus, no capítulo 10, versículo 22. Cheguemo-nos um verdadeiro coração, em inteira certeza da fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Que água é essa? É a água que jorra do trono da glória. Ela te inunda, ela sacia a tua sede, ela purifica a tua mente de coisas malignas, porque às vezes nós nos pegamos e estamos pensando em coisas más, sim ou não? E de repente a gente tem que deixar fortificado o nosso espírito e repreender, sim ou não? Então constantemente há uma guerra dentro da gente, entre a carne e o espírito. Mas está acontecendo nas nossas igrejas, que existem pessoas que estão aqui dentro, que não estão mais buscando essa água. Eles já estão deixando de buscar essa água, já estão na comodidade, já entrou no comodismo ou até mesmo no automático. Vem para a igreja, senta, nem glória mais dá para o Senhor. Não vem buscar a água para aliviar o teu coração. A coisa mais comum hoje em dia dentro da igreja são pessoas com a cabeça assim, ó. Sim ou não? Pessoas com a fisionomia entristecida. Pessoas que não têm ânimo para adorar o Senhor, achando que a igreja é só um lugar para você bater ponto. E a igreja é um lugar para você adorar. A igreja é um lugar para você chegar aqui e começar a glorificar o Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele foi e sempre será na minha e na tua vida. Eu quero te dizer, meus amados irmãos, que a água, ela já está se findando. Muitas pessoas deixaram de beber aquela água e estão no meio do caminho com muita sede. Mas missionária, quando se acaba e se finda a água, também se acaba o oxigênio. Sem água é impossível ter ar. E o oxigênio no plano espiritual, eu quero trazer a existência do quê? O oxigênio, se você parar de respirar, você morre, sim ou não?
Então você precisa da quantidade de oxigênio diária para que você possa viver mais um dia, sim ou não? O nosso oxigênio espiritual é a nossa oração, a nossa intimidade com Deus, a nossa temência com Deus. A coisa mais linda foi o testemunho da mulher, da irmã. Eu temi ao Senhor, eu temo ao Senhor, eu quero viver o que a palavra nos manda, o que a palavra nos ordena. Não, eu não quero viver uma palavra de engano, aonde está escrito em Gálatas no capítulo 1, no versículo 7, o qual não é outro, mas algum que vos inquieteis e querem transtornar o evangelho. Paulo estava dizendo, voltar à lei, substituindo o evangelho e perverter o evangelho de Cristo. Muitos dentro da nossa igreja estão isolando o versículo para justificar a vontade e o desejo de pecar, porque já se findou a proteção, se findou a proteção do Espírito que testifica você do pecado, que testifica dizendo, ei, não vai por esse caminho, vai por esse caminho, eu estou contigo, não é desse jeito, larga esse pecado, vem viver uma vida de santificação. E a nossa proteção está se findando, porque algumas pessoas não querem buscar a verdadeira palavra, porque a Bíblia diz que a verdade, ela faz o que? Ela liberta, sim ou não? Mas querem voltar às fábulas, coisas enganosas, coisas que fazem cócega aos seus ouvidos. Eu quero te dizer, meus amados, que os santos estão pedindo socorro, porque a nossa igreja, que era para impactar o mundo, está sendo impactada pelo mundo. Nós não estamos sendo testemunho da palavra verdadeira do Senhor, nós não estamos sendo um verdadeiro impactante lá fora. Não estamos. Estamos voltados a um mundinho só, a nossa vida. E com essas bactérias começam a se proliferar. O que é essa bactéria, missionária? Pode perguntar. Diga o que é essa bactéria. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e diz assim, eu já sou salvo, eu já sou santo, porque eu não adultero, eu não fornico, eu não me prostituo, eu não roubo, eu não mato. Mas tem outros pecados pequenos, porque diante de Deus não existe pecadinho nem pecadão. Não, nós não podemos viver, entrar e permanecer do jeito que nós estamos. Nós precisamos mudar radicalmente. Foi dito aqui pela levita, é careta, eu quero ser careta. Se ser careta é adorar o Senhor em verdade e em espírito. Se ser careta é não estar na roda dos escarnecedores. Se ser careta não é beber um gole de vinho. Eu quero ser careta, mas eu quero ser careta com Jesus. É tempo da igreja saber o motivo real de estarmos sentados aí. Eu estou te dizendo isso, igreja, porque mesmo sendo jovem, eu renunciei o mundo para adorar o Senhor. Eu saí lá da bagaceira para vir adorar a Deus. E eu não posso tornar aquilo que é santificado comum. Ei, não torne aquilo que eu santifiquei com coisas comuns. A igreja tem que parar de ser comum e ser igualada ao mundo. Olha aí o testemunho dos cristãos. Olha o que é que estão falando dos cristãos. Chega. Cadê os valentes que vão confrontar o pecado? Cadê os valentes que vão falar que está errado? Eu, como obreira da casa do Senhor, me envergonho, porque eu não ouço mais líderes disciplinarem na igreja, com medo da pessoa sair da igreja. Ei, eu e você só disciplinamos quando Deus nos ordena, e nós precisamos exortar. E quero dizer que aquele que não aceita exortação é bastardo. Tem muita gente se intitulando filho de Deus, mas não aceita a palavra que Ele manda de conserto. Coisas comuns dentro da igreja.
E as bactérias vão se proliferando. Um golinho de vinho aqui não tem problema não. Uma baladinha gospel não tem problema não. Uma festinha ali não tem problema não. Ouvir uma musiquinha mundana não tem problema não. Mas ei, porventura dentre vós sabe a hora do teu óbito, da tua morte? Alguém aqui sabe o dia que vai morrer? Sim ou não? Então Paulo dizia: viva hoje como se Jesus fosse voltar amanhã. Missionária, mas isso é o arrebatamento. Eu quero te dizer que se a morte cruzar o teu caminho, Jesus voltou para você. Como é que está a tua vida? A igreja tem uma mania de achar só que Jesus vai voltar no posicionamento. Mas se você morrer engasgadinho, com um golinho de vinho, tu vai para onde? Vamos parar de brincar. Para você estar aqui, você tem que ter coisa santa dentro de você. Ei, eu não estou dizendo que eu vim aqui para acusar você não. Porque em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: se pecares, tem um advogado perante ao Pai. Mas para isso você precisa confessar e se arrepender. Coisa que não tem mais na igreja. Ninguém está vendo. Vou lá assim mesmo. Vou tocar no copo lá, no corpo de Cristo. Ninguém está vendo. Eu não vou levar ninguém para o céu. O senhor vai levar, pastor, alguém para o céu? Eu não preciso ver o teu pecado. De vez em quando Deus manda eu tirar os prostitutos aí do altar. Mas aí é Deus, né? Você que tem que se analisar. A nossa comitiva de cristão, estamos mais envergonhando o mundo do que o próprio filho da treva. É um povo prostituto, um povo adúltero, um povo que engana, um povo que rouba. Isso é vergonhoso. Eu quero dizer que não são crentes, porque os filhos da luz vai pregar a luz e vai andar por essa terra e vai iluminar a treva. Arracamádio com e Estércia chegaram aqui, mas ainda existe remanescente. Arracamanagai sorque, enagasui calavácia. Ainda existe profeta com coragem. Na Estércia, Deus sempre vai levantar um. Deus sempre vai levantar o Jeremias. Deus sempre vai levantar o João Batista. Deus sempre vai levantar Elias, que não tem medo da repercussão. Não tem não, meu irmão. Vamos parar de brincar com o evangelho. Vamos ser testemunho lá fora. Essas bactérias estão cegando o povo que se intitula cristão e que vai morar com o reino, com Jesus no céu. Estão cegando como, missionária? Quando as pessoas costumam a isolar versículo, meu irmão, nessa itinerância eu já vi coisa que até o diabo duvida. É até o diabo mesmo, porque tem gente que fala que é o diabo, mas não é não. É porque não fortificou o teu espírito e deu vazão à carne. Eu estou dizendo não é para escandalizar não. Estou dizendo a verdade. E me enoja. Certa feita eu desci do monte. Era para eu descer alegre, sim ou não? Porque toda vez que eu desço do monte eu volto daquele jeito, né? Profetizando até para as cadeiras. Desci, entrei dentro do carro e comecei a chorar. E naquele dia eu ia ministrar lá em Vicente Pires, na igreja do irmão lá, do pastor lá. E eu comecei a chorar. E eu comecei a perguntar a Deus por que aquele choro. E eu comecei a sentir náuseas. E eu comecei a sentir aquela ânsia. E eu falei, Deus, o que é isso? E Deus falou assim, filha, eu estou olhando para a minha igreja, para a minha amada, para a minha noiva. E eu estou enojado. Você pode tentar enganar o seu líder, o anjo da igreja, mas você não engana aquele que vê todas as coisas na terra. E para Deus me dizer que Ele está enojado é porque a igreja está em estado de decomposição e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Ninguém tem coragem. Quer tampar o sol com a peneira? Quer fazer olhos mocos? Essa não é a igreja que Jesus vai voltar para buscar.
Essa não, mas uma igreja que afronta o pecado, essa vai. Essa que não aceita os ardis lá de fora entrar dentro da igreja. Como eu estava dizendo, baladinha gospel, festinha gospel, não sei o quezinho gospel, só mais uma vez, só hoje. Amanhã eu falo com Deus. Quero dizer que tem uma nova placa no inferno. Inferno gospel. Só vai ter crente lá. É sério. É um povo que se intitula aí, ó, batendo no peito. Tem que tomar cuidado. Analisai-vos. Tem coisas que Deus, Ele diz assim: lembra-te de mim nas pequenas coisas. Quando nós oramos e dissemos: Senhor, arranca da nossa frente pedra de tropeço. Você consegue enxergar a pedra? Pedra de tropeço é aquela que você não percebe. E o que está acontecendo com a igreja? Ela está tropeçando em coisas pequenas, em coisas que nós achamos que é comum. Chegou um filho do Satanás, disse assim: eu bebo, e quando eu bebo, Jesus me usa mais. Porque se 100 anos viveu o homem, 100 vezes será perdoado. Irmão, eu venho com esse salto aqui porque eu sou desse tamanho. Mas pensa numa baixinha doida por Jesus. E eu olhei para a cara dele e disse assim: olha, se você pecar, se arrepender e deixar, não está dizendo que você vai pecar no mesmo pecado, porque você deixou. Agora, se você sabe que é pecado e você peca, e vai lá e se arrepende, vai de novo, peca no mesmo pecado, eu quero dizer que em Hebreus 10, Hebreus 10, no versículo 26, diz assim: e para aquele que já recebeu a graça do Senhor, viver liberadamente no pecado, sinto muito, mas só resta o juízo da morte. Não há sacrifício para o teu pecado. Para de brincar com Deus. Para de achar que Deus é só a voz do profeta. Para de achar que Deus não se materializa. Para de profetizar que Deus é só o mesmo ontem, hoje, eternamente, por milagre. Não, Ele é aquele que diz que ama a terra. Aquele que fez por amor enviar o teu Filho unigênito à terra. Não faz com que o amor que Ele cita por mim e por você supere a justiça de Deus. Não! E essa justiça manda crente para o inferno. Porque se tem um advogado diante do Pai, também tem um acusador. Tem ou não tem? E o povo acha que o diabo não existe ainda. Uma mulher pregar na igreja, ela falou que o inferno é isso aqui. Eu falei: eita, então eu queria viver nesse inferno. Tem gente pregando heresia em cima do púlpito. Gente que quer achar que é o bambambam. Meu irmão, século 21, eu quero ser careta por Jesus. Essas bactérias do inferno não vão proliferar no nosso corpo. Que corpo é esse? Corpo de Cristo. Não, porque se a perna estiver doente, eu também vou adoecer. Não vai proliferar. Antes uma verdade que te faça chorar, mas te vá subir para o céu, do que uma mentira que te faça sorrir, mas te leva direto para o inferno. Vamos parar. Porque a minha Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, sim ou não? E depois desses bigatos se proliferarem, o pecadinho que a gente não tem problema, né? Que não tem problema não, só uma dançadinha aqui, uma festinha ali, um negocinho ali. Só que isso já cegou você espiritualmente. Você já não tem mais a água que vai te purificar, que vai deixar você de corpo e coração presente na presença do Senhor, de inteira vontade de adorar a Deus. Foi cantado aqui: ainda que a figueira não floresça. Quando foi? O povo só quer adorar o dono da bênção. Se não está bom, eu vou sair. Se não está bom, eu vou ficar meia boca. Vai ficar, meu irmão, vai ficar mesmo aqui na terra, no inferno, onde você quiser. Vai ficar. Você não tem que adorar o Rei dos Reis por aquilo que Ele vai fazer na sua vida de bênçãos materiais, não. Você tem que adorar a Deus pelo privilégio de você estar sentado aqui e poder glorificar o nome do Senhor. Esse é o privilégio. Irmãos, aquilo que era opróbrio na minha vida, eu vou impetrar dentro da minha igreja? Nada contra os músicos, nada contra. Mas trazer gênero que te lembra da bagaceira para dentro da igreja, sou radical mesmo, irmão. Fui num negócio aí que cantaram assim: eu não sou cachorra, sou princesa de Jesus. Isso não vai me lembrar do mundo?
Eu quero adorar o meu rei. Eu quero adorar de coração. Como é que você adora a Deus nisso daí? Como é que você adora a Deus nisso daí? Eu estou falando sério. Eu quero ser careta no século 21, pode ser no século 30. A minha palavra diz, pode passar céus e terra, mas essa palavra não vai passar. Não mudou e não mudará. Quem quiser Cristo, entra pela porta estreita e faça os mandamentos do Senhor. Chega! Deus precisa ver pessoas, não missionária, mas os adolescentes, os jovens precisam de estratégia. Sabe qual é a maior estratégia? Que eu fui para Jesus com 21 anos. Jovem, universitária, bagaceira, festa de segunda a segunda. Minha mãe com o cabelo em pé já. Eu chegava de manhã no dia seguinte, eu já ia trabalhar direto. Maior estratégia de Deus, sabe qual foi? Essa é a estratégia de eu e você não termos padecido o que ele padeceu. Essa é a maior estratégia. Se o povo não consegue enxergar o tamanho do amor do nosso ídolo, eu não posso fazer nada. Eu não vou trazer estratégia para dentro da igreja para confundir. É eu que tenho que confundir os que acham que são. Eu e você sermos testemunho lá fora. E aí os bigatinhos vão entrando dentro do corpo. Bigatinho, estrago grande, chamado legião endemoniada, potestade. Um abismo chama outro abismo. Ontem eu falei com meu tio, está desviado lá, mas Jesus vai pegar ele com certeza. Essa é a estratégia de Jesus, não vai pelo amor, vai pela dor. Não precisa ter estratégia aqui dentro, não. Não precisa trazer a diz do mundo para confundir, achar que está tudo bem. Preocupado quantos membros tem, que seja 5, mas que os 5 suba. Que suba e Deus seja louvado na vida dos 5. Deus não precisa de multidão, porque Ele sem eu, Ele é Deus. Agora eu sem Ele, eu sou nada. Eu e você não somos nada. Eu comecei a falar que pro meu tio, Deus vai te pegar. E a única coisa que eu falei foi o seguinte: você está bebendo? Eu não vou mentir, estou. Não, mas não tem problema só um copinho de cerveja, não. Mas e o estrago que a legalidade vai abrir? Porque a Bíblia diz que os anjos estão ao redor e os demônios estão ao derredor, esperando uma brecha para te tragar, sim ou não? Você abriu uma brecha, aí a legião toda toma conta da tua vida. E o que você era antes é 7 vezes mais. Aí tem que levar a missionária lá para expulsar demônio. Meus amados irmãos, não tem problema, mas começa a cabirita, daqui a pouco está no adultério. Nós precisamos conservar dentro de nós um espírito fortificado, para que nós venhamos vencer essa carne que quer te tragar. O maior inimigo nosso não é o demônio, não é Satanás não, porque no nome de Jesus ele sai. O maior inimigo meu e o seu está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui. Coisas que vão te lembrando do que você era, coisas que vão trazendo desejo de outrora. É você mesmo que tem que repreender, é você mesmo que tem que aniquilar isso da sua vida, é você que tem que decidir. Por 6 meses, quando eu entrei na igreja, era uma menina rebelde, pensa numa rebelde. Minha mãe dizia todos os dias: ninguém te suporta. Era prepotência em gênero, número e grau. Chegou o pastor todo humilde lá, o pastor Joel: para você ser alguma coisa na igreja, você precisa trocar suas vestes. Aí eu bati assim no peito, assim: eu só vou trocar se Jesus mandar. Eu vou não sei o que, só Jesus. Jesus me pegou, me lascou todinho, mudou tudinho. Minha irmã, não contenda com vaso não, com o servo de Deus. E nos 6 meses que eu fiquei na igreja, eu ainda estava com um pé lá fora e outro no mundo, né? Aqui dentro e um lá fora. Crente Raimundo, né? Um pé dentro e outro no mundo. Só que eu vi uma situação na minha vida
que não era Deus que precisava fazer, não. Era eu mesma. Eu dobrei o meu joelho e disse: Deus, eu não nasci dando vazão para a carne. A lascívia e a prostituição na minha vida eu não quero mais. Eu quero ser santificada na tua presença. Porque quando alguém vinha pregar para mim, eu falava: eu não vou não, porque quando eu for, eu vou de verdade. A gente esquece do que a gente fala para Jesus, né? Mas quando nós falamos, ele escreve. E quando eu fui, minha irmã, eu falei: queima a carne, Jesus. Pois por 5 anos Jesus queimou minha carne. Fiquei 5 anos sem chegar perto de nenhum homem. Mas foi nesses 5 anos que Deus me levantou como profetisa. Foi nesses 5 anos que eu busquei a santificação. E eu vi a face do Mestre glorificada em mim. Ganhei toda a minha família para Jesus. Porque eu precisava ser testemunho. Eu preciso ser o sal da terra e a luz do mundo. E para que nós venhamos ganhar os nossos familiares, nós precisamos, com o brasão de cristão, mostrar que nós somos diferentes. Que nós não somos comum. E minha mãe começou a ver a diferença. Falou: eu quero esse Jesus, mudou minha filha. Eu quero dizer, se você ainda não ganhou a tua família, porque você não mudou por completo. Precisamos ser testemunho. E nisso, minha mãe hoje é crente. Ela só não está andando no mesmo espírito. Mas ela vai para a igreja, aceitou Jesus. Minhas irmãs estão no caminho. Às vezes eu ligo daqui, chicote e pega de vez em quando. E eu quero dizer que não é fácil andar na presença de Deus. Não é fácil. Nós temos tudo para sair fora, mas nós temos um motivo para permanecer e perseverar. Diga qual, missionária? Diga qual? O dia que chegar o arrebatamento, o véu ser aberto e você estiver diante do Pai, dizendo: Santo, 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 bendito seja o Cordeiro, Santo, Santo. O mundo pode te dar 1 milhão para você servir Satanás, mas hoje, como ministra da palavra, eu te dou um motivo. Persevere naquilo que Deus te deu. Persevere no chamado. Seja grato pelo Espírito Santo que mora aí dentro. Pelo Espírito Santo que se move dentro de você. Coisa rara, caríssima, que nenhum dinheiro na terra pode pagar. Eu e você somos diferentes. Nós carregamos algo que é precioso. Mas não, nós deixamos essa legalidade tomar posse da nossa igreja. Nós deixamos esse povo fazer as coisas ruins. A Bíblia diz assim que existem personagens que são para o quê? Exemplo. Outros são como aviso. E em vez da igreja ser exemplo, está sendo como aviso. Eu não quero ser crente não, crente igual eu. Crente assim. Crente que vai lá, prega e vai ali no boteco beber. Não quero não. Em vez da igreja ser exemplo, ela está sendo aviso. Por isso que as nossas tendas não se alargam. Porque as pessoas preferem estar com o capeta do que conhecer a verdade. Só que eles só não entenderam que a igreja não depende de quem prega. A igreja não depende do prego do pastor. Não, da dirigente do seguro, não. A igreja depende da tua adoração, porque eu e você somos igreja. Eu e você somos a diferença. E esse estado de decomposição, ainda que esteja, porque a Bíblia, a ciência diz que dependendo do solo, em 4 dias, ele entra em estado de decomposição e esse cadáver fica irreconhecível, corroído pelo bigato. Ou seja, ainda que nós estejamos dentro da igreja, corroído pelo pecado, eu quero dizer o seguinte, meus amados irmãos. Pega uma foto de uma pessoa que você conhece, que foi já aquela tocha na presença de Deus. Enquanto, sabe aqueles eventos que a gente faz? Tira foto daqui, foto de lá, e você pega e cruza com ele e vê o semblante dele. Você reconhece ele? Sim ou não? O que ele era dentro da igreja e agora está desviado, é o mesmo semblante daquele que está aqui dentro? Tem diferença, sim ou não? Tem diferença, sim ou não? Sabe por quê? Porque quando nós estamos aqui, nós estamos sendo cheios do Espírito. E nós temos esse brilho que nós temos que ter para impactar o mundo. É esse brilho que as pessoas conseguem ver e discernir que você é diferente. Que você é um povo diferente. E aí eu digo assim, meus amados irmãos. Mas missionária, você já leu dizendo que aquele que vive deliberadamente no pecado não tem perdão.
Eu quero dizer, meus amados irmãos, que o homem ele tem que parar, porque o mal das pessoas, dos crentes, inventam desculpas para esconder o seu pecado, ao invés de ter dignidade de assumi-los. Nós precisamos confessar, meus amados. O segredo está em confessar. Há quanto tempo você não confessa Jesus? Há quanto tempo aquilo que está lá escondido, e eu sei que o pecado dentro de você está moendo lá assim, sabe? Está te fazendo ser massacrado. E quanto tempo você não abre a boca, dobra o joelho e fala: Jesus, eu pequei contra ti e contra o céu. Me perdoa. Nessa minha caminhada, eu descobri que o cristianismo, que a palavra de Deus, não foi criada para os que se justificam santos, justos, não. O cristianismo não se destina a esse povo, se destina àqueles que se conscientizaram que fracassaram e precisa de ajuda. O que mais tem é crente precisando de ajuda. Ei, pastor, eu não consigo, pastor, me ajuda. O meu erro, aquela minha carne, ela grita, porque bem disse Paulo, eu esmurrava a minha carne. Alá ester, camande, oplocomão de açaí. Nós não estamos na terra para ser o bambambam, não. Nós estamos aqui para ser um povo lapidado pelo Espírito Santo. E se você não consegue, pede ajuda. Não para aqueles que vão fofocar da tua história, não. Pede ajuda para você ser liberto, para que você seja um cristão testemunho, para que você tenha uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Peça ajuda. É tempo de a gente, tem coisa que a gente não consegue sozinho. A irmã Camila conseguiria fazer a festa aqui sozinha? Ela precisou de ajuda e muitas vezes nós não conseguimos combater aquele nosso desejo. Nós somos falhos, fracos. Às vezes é maior do que a nossa força. Mas sempre vai ter um fogo puro e falar: me dá a mão aqui que eu vou guerrear contigo no inferno. Vou arrancar isso aí. No nome de Jesus eu vou orar. Agora eu vou ministrar na tua cabeça. Tu vai receber a vitória. Só estamos precisando de pessoas que se arrependam do que fez, para que a glória de Deus permaneça dentro da casa do Senhor. Quanto tempo nós não vemos milagres dentro da casa de Deus? Porventura Deus mudou? O Espírito Santo de Deus mudou? É sempre a mesma coisa, um cultinho ali, uma adoraçãozinha, um glória a Deus e vamos embora. Cadê os milagres de Jesus? Sabe por que não acontece? Porque não tem santificação. Porque sem santificação e paz ninguém verá o Senhor. Eu não estou dizendo face a face. Ninguém verá o Senhor nos milagres, nos prodígios, nas alegrias que a consolação do Espírito traz para a gente. Essa. Eu tenho dom da maravilha, dom da cura, dom de profecia, dom de tudo que Deus quis me dar aqui. Mas pensa que Jesus me lascou a carne. Muito. Muito. Minha pastora diz assim: você é uma adolescente louca. Sou, meu irmão, louca por Jesus. Abomino o pecado. Eu tenho nojo do pecado. Nojo. Não estou dizendo que eu estou santarrona não, porque a Bíblia diz: você que está em pé, vigie para que não caia. Mas se eu estou em pé, eu quero levantar mais uma multidão comigo. Esse é o testemunho do crente. Isso que uma missionária faz. Não é bater não no crente. Não é a pessoa chegar a confessar o pecado e você julgar ela, não. Primeiro tira a trave do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Ajude ele em oração. Muita gente hoje não confessa em nosso meio, porque não há paz, não há confiabilidade em nosso meio. Não sabe que vai guardar segredo e verdadeiramente vai ajudar. Não. Vai proliferar pior ainda. A pessoa fica envergonhada e desvia de uma vez. Você está aqui para ser lapidado. Aqui dentro é a escola de Jeová, sim ou não? Cada dia mais nós estamos para entender o que Deus requer da igreja. E os santos estão clamando: precisa-se de um milagre, porque a nossa igreja entrou em estado de decomposição. Os líderes cegos, pessoas cegas, sem a visão do Espírito, guiado pela sua própria vontade, trabalhando com a igreja como se fosse um tabuleiro, e a igreja fica calada. Quem tem que mandar aqui é Jesus Cristo. Quem tem que mandar na vida do vaso é Jesus Cristo. Vaso não tem vida própria. Vaso não se manda. Vaso vai aonde Deus ordena. Vaso faz o que Deus manda.
Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu tenho juízo para obedecer ao Senhor. E com essa palavra, eu entendo que ainda que a igreja, chamado corpo de Cristo, esteja em estado de decomposição, a ciência diz que demora 4 dias para acabar o estágio de decomposição. Mas eu conheço um Deus que é poderoso para trazer vida para esse corpo. Eu conheço um Deus que pode libertar os cativos. Eu conheço um Deus porque Ele fez comigo isso. Eu fui indagada pela minha mãe, que eu sou jovem, por que é que eu não trabalho? E eu disse assim, mãe, bem, eu queria mesmo. Porque quando eu trabalhava, eu ganhava quase 4 mil reais. Eita, bom salário, né? Não. Mas quando Jesus fechou a porta secular, eu digo que tem ministérios e ministérios. Quando eu fui para isso, Deus ele já me levantou rapidinho. E Ele me levou aí pela Bolívia, fazer missão, pelos lugares, pregar. E é sempre mensagem assim, meu irmão, porque é necessário. Eu posso torcer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não sai uma mensagem de bem, não sai. Mas não é de mim, é do Espírito Santo que me usa. E a minha mãe dizendo, por que você não sei o quê? Por que não sei o que lá? Por que não sei o quê? E aquela lágrima já estava rolando, meu irmão. Porque se você quiser saber como é a minha vida, pode passar 24 horas comigo. Meu telefone não para. Pessoas que estão desesperadas por uma palavra de verdade. Pessoas endemoniadas que me ligam cedo. A missionária não dorme cedo não, meu irmão. Só dorme depois que ora, depois das 3. Porque muitos querem o que a missionária tem. Vai pagar o preço. E a minha mãe lá me afrontando e a lágrima rolando. E eu disse assim, mãe, se eu morrer com Cristo hoje, para mim é lucro. Eu tenho prazer no que eu fui chamada. Eu sou privilegiada entre multidões e nações. Deus olhar lá do céu e me escolher para ser ministra da tua palavra. Em pregar para os cativos, para o enfermo, para os endemoniados, pregar que Jesus cura, salva e liberta. Eu renunciei ao mundo e não aceito que o mundo entre dentro da igreja. Deus me chamou para ser a diferença. Ainda que a vida de profeta seja ímpar, ainda que eu não tenho muitos amigos, ainda que eu não tenha a minha família perto de mim, eu quero por onde eu passar ser a diferença. Eu quero pregar a palavra de Deus e ser grata pelas novas vestes que Ele me deu, um novo nome para me chamar lá em cima. Aonde era vergonha, hoje é dupla honra. Aonde era tristeza, hoje é perpétua alegria. Momentos, o profeta chora, velho. Eu sou um profeta igual Jeremias. Pensa num profeta que chora. Pensa 3 vezes quando Deus revela alguma coisa. Pecado então. Oh, minha irmã, fui numa igreja esses dias, né? E eu tenho cara de tudo, menos de missionário, é verdade, não é não? Aí eu cheguei toda lá, porque papai do céu que me veste, né? Aí eu sentei assim, aí o povo, eu tenho cara de pate. Aí o povo lá no mistério, no negócio. Tinha uma missionária do meu lado, amiga minha, lá de São Paulo. Aí tinha uma mulher dançando em cima do púlpito. Mas não é dançar bonitinho, igual a menina estava dançando, não. Diz que estava dançando no mistério. E eu não era da igreja, gente. Eu fui lá só visitar a igreja, né? E a perna da missionária já começou a bater assim, sabe? Falei, Jesus, eu não vou não, tem um monte de vaso aí, eu nem sou da igreja, vou ficar bem quietinha aqui. Porque era demônio, meu irmão, e o povo cego. Aí eu falei, Jesus, não faz isso comigo não, deixa eu bem quietinha aqui. Daqui a pouco eu dei um berro, meu irmão. Deus dá visão para esse povo. O pregador regalou uns olhos desse tamanho, meu irmão. Aí eu fiquei quieta, olhei para a missionária e falei, isso aí não é espírito não, meu irmão, é demônio puro. Ela falou, é mesmo. Daqui a pouco eu falei, ele não vai levantar? Aí Jesus me levantou com força. Eu fui lá, já soltei uma rajada de língua. Eu falei, ei, no altar do meu Deus, demônio não dança. Sai! A pessoa caiu e começou a língua igual cobra. Ficou feio, né? Foi para mim não. Ficou feio para quem achava que estava no espírito. Nesse tempo, ao invés de buscarmos coisas e estratégias mundanas, busque o discernimento do Espírito, para que o santo não seja enganado, como está escrito, que naquele tempo, muitos dos nossos serão enganados, por falta do discernimento do Espírito. E Deus nessa noite está chamando você, porque Ele tem uma escolha, você tem uma escolha, em viver
uma vida de obediência com Deus, ainda que doa, ainda que a tua alma gema, mas você será salvo do que viver na comodidade e ir para o fogo do inferno e sofrer eternamente. Eu não vim aqui para julgar ninguém. Eu vim aqui perguntar se vocês hoje precisam de ajuda. Não é vergonhoso isso não. Eu quero chamar aqui para frente as pessoas que precisam de ajuda para ser melhor. Não quero saber o pecado de ninguém. Não quero saber a falha de ninguém. Eu quero ministrar na sua vida que tudo que te impede de chegar no átrio do Santo caia por terra hoje. E que esse estado de decomposição vai mudar na nossa vida. Nós vamos ser vigorados, cheio de vida como Lázaro foi. Assim será a nossa igreja. Ainda é tempo de nós impactarmos o mundo. E Deus está contando comigo e com você, para que nós venhamos ter vida e vida com abundância no Espírito Santo. Pode se levantar, vem aqui para frente que eu quero orar por você. Eu pedi para louvar um hino. Quem é que disse que ia louvar aí? Você? Agiliza aí que eu vou orar. Vem, pastor, nos ajudar, anjo da igreja, a impor as mãos, que nada melhor do que o pastor pôr as mãos na gente, né? Primeiro, irmão, eu quero que todo mundo levante a mão e nós vamos confessar Jesus de novo. Todo dia a gente tem que confessar Jesus, você sabia? Levante a mão e diga: Senhor, eu te aceito, Pai, como o único e suficiente Salvador. Pai, perdoa todos os meus pecados, joga no lago do esquecimento, escreve meu nome no livro da vida. E por algum motivo, Senhor, eu me afastei do teu caminho, mesmo estando na igreja, eu quero me achegar nos átrios do Senhor. Me ajuda, Pai, a prosseguir, a buscar santidade, a marcar a minha geração, a ser diferente, a ser um povo que vai impactar esse mundo. Pai, me perdoa a falha da minha carne e me enche do teu Espírito, e que eu saia fortificado deste lugar, que eu tenha uma semana diferente, e que eu possa dizer ao mundo que o meu Deus vive e reina. Amém? Quem crê nisso, bate palma para Ele. Eu sei que a Camila está tirando foto, mas vem aqui que eu tenho algo do Senhor para te passar. Cadê o hino, gente? Solta o negócio aí. Esperando o som. Você precisa desse? Não. Som, ajude nós em nome de Jesus. Olha, gente, eu falei com ela 2 vezes, 3 no telefone, né? Mas eu ligava para o pastor, pede para ela ligar lá e me falar qual é o tema. E ela disse assim: missionária, você tem liberdade. Aí lascou. Aí foi isso aí, né? Quando vocês estavam ali se enfileirando, vocês, o grupo de mulheres, eu via que não cabia aqui o que Deus vai trazer. Deus está trazendo mais mulheres avivadas, tá? Se você está cansada agora, minha irmã, quem é que falou aqui sobre Marta e Maria? Vai ter que conciliar os dois. Que o que vai ter de Glória mulher Deus, que vai aleluia. chegar nesse lugar, Aleluia. ferida, sem pastor, sem um foco, sem uma luz. Anaister, camande, comande assai. E Deus confiou a você, porque de todos os dons, Deus deu o dom do amor para você. Esse é precioso. Guarda o que tem, para que você não perca a tua coroa. E cuida dessas mulheres que vão se chegar aqui, como se fosse a tua filha, porque grande será o galardão do Senhor na tua vida. Talvez você diga: Senhor, eu não tenho tanta capacidade, mas Deus está dizendo
dizendo que é Ele mesmo que vai te capacitar. Deus diz que você vai ser grande conselheira neste lugar. Tudo que você passou até hoje na tua vida foi só bagagem, só experiência, para que viessem pessoas se achegando com o mesmo problema. E isso manda dizer o Senhor. Alagastor, Camandio, Plocomondia sai. Deus, Ele é um Deus que vive, um Deus que reina, um Deus que traz a existência do que não existe. Dizem por aí que Deus coloca, abre porta aonde não tem porta. Eu vou mais além. Deus é aquele que põe porta onde não tem parede. Isso é só para os doidos, é só para os que creem. Deus está colocando porta aonde não há parede. Anaister, Camandio, Comondia. Chama aquela mulher ali que está de onça, zebra, uma onça diferente. Como é que você chama? Ei, Camila, dá um abraço de mãe. Sabe o que é abraço de mãe? Um abraço vale mais do que qualquer revelação. O abraço, ele cura a alma. Deus está curando a tua alma. Deus entra hoje no teu coração, porque o coração é uma terra onde ninguém anda, mas o Senhor anda. Deus cura a tua alma hoje. A cura hoje é entre a carne e o espírito. Deus está dizendo: tu és minha, andas tu e e eu digo a ti que eu sou a tua justiça. Essa peleja tu não vai pelejar, porque eu mesmo, general de guerra, está à frente da batalha. Tu está se sentindo só em meio à multidão, e Deus está dizendo que com esse abraço, Ele está dizendo: eu ainda ando contigo. Aracalavácia, Anaister, Camandio, Plocomondia sai, Inigiassura Calavácia. Quantos creem que vão sair diferente aqui? Amém? Irmãos, eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus, me levem para casa, semeiem no meu ministério e ganhem um DVD, amém? E eu agradeço a oportunidade. O tema da pregação, só para vocês saberem, é crente na teoria ou na prática. Amém?